Olá, eu gostaria de te perguntar, será que de fato a liderança faz a diferença? Será que a liderança é importante na condução das organizações, principalmente do setor agropecuário? Será que ela é importante na gestão dessas organizações? Será que a liderança é importante para o aproveitamento das oportunidades que surgem? Será que a liderança é importante para que haja inovação? Será que a liderança tem sido alvo realmente de preocupação para que ela possa ser aperfeiçoada? Será que a liderança tem sido olhada com carinho e, inclusive, havendo a preocupação para que haja uma renovação dessa liderança? A liderança é o tema que nós vamos estar conversando com vocês hoje. E se, assim como eu, você acredita que a liderança é extremamente importante e que ela pode ser aperfeiçoada, venha conosco até o final desse vídeo, que nós vamos passar algumas informações e principalmente dar um tratamento bem prático para que as coisas saiam do campo conceitual, que é importante, mas que possam ser aplicadas. Então vamos junto. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Agro, Gestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo e autor do livro Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Livro esse que tem sido usado por nós como um fio condutor para esse nosso debate, para essas nossas conversas. Nós gostaríamos de, dentro desse convite, colocar um chamamento de forma muito especial aos nossos colegas agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros agrícolas, enfim, pessoas que estão aí trabalhando na extensão rural, no ensino, na pesquisa, como consultores, para que nos acompanhe, que realmente reflita sobre algumas questões que nós estamos procurando trazer aqui. Com muita humildade e modestamente, eu queria deixar nesse início de conversa o nosso posicionamento e dizer o seguinte: nós trabalhamos aí por 45 anos em vários setores da extensão, nós trabalhamos aí na formação profissional rural, trabalhamos aí em secretaria de agropecuária, mas também na iniciativa privada, na área de ensino, enfim. Modéstia à parte, eu acho que trouxemos uma bagagem bastante significativa e depois de aposentar formalmente, porque parar de trabalhar a gente não parou e não pretende parar tão cedo, nós juntamos todas essas informações, essa experiência, por acreditarmos que seria importante, né, a gente, até por uma questão de responsabilidade, tentar passar um pouco dessa experiência para que os colegas que estão aí hoje, principalmente trabalhando nos municípios, dentro dessa área aí que nós citamos, que eles possam tirar o proveito dessa nossa experiência. E eu também acredito que exista aí uma lacuna muito grande dentro desse tema que nós estamos aí trabalhando, que estamos buscando. E agora, nessa divulgação do nosso livro e tentar mostrar isso para algumas pessoas, cada vez mais eu tenho certeza de que essa lacuna existe, porque a gente sente que existe um grupo de técnicos, de profissionais, com todo respeito, mas que pensam as coisas de uma forma muito tecnicamente e outros pensam da forma mais gerencial e estratégica. E que nós estamos tentando fazer essa conexão, é tentar ter esse olhar holístico, sistêmico, é juntar as coisas. A gente de vez em quando assiste alguns debates onde as pessoas acreditam que o processo produtivo possível, quando se pensa em escala, quando se pensa em alta produção, e nós estamos tentando trazer uma narrativa onde a gente procura aproveitar um pouco mais a discussão das pessoas, para falar sobre pessoas, para dizer que as organizações são importantes. Nós, em hora nenhuma, estamos menosprezando a parte técnica, a parte de inovação, mas ela não é a única. Nós precisamos e queremos fazer essa conexão.
Então é dentro desse espírito que nós estamos trazendo aí e vamos trazer uma série de assuntos. Estamos começando hoje por liderança, mas nós vamos falar sobre aprendizagem, sobre modelos, sobre oportunidades, sobre confiança, sobre gestão, sobre a construção de plataformas, a construção de movimentos. Então nós vamos estar trabalhando uma série de proposições que nós fizemos no nosso livro e que trouxemos da nossa vida profissional e para que a gente possa realmente colocar em prática muito disso que às vezes se pensa que é só a parte técnica. É a parte técnica importante, sim, mas ela não é a única. Então, vamos junto. Eu gostaria de pedir, aproveitar a oportunidade para pedir que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, busque interagir conosco, que nós vamos procurar trazer esse debate de uma forma bem participativa. Então vamos lá. Vamos começar essa nossa conversa exatamente com essa pergunta, que é uma provocação no bom sentido, que diz o seguinte: será que a liderança faz a diferença? E a resposta é óbvia que sim. Nós tivemos a oportunidade de verificar, em algumas situações, a presença de um técnico, por exemplo, numa determinada região, um técnico com capacidade de liderar, fazer introdução de algumas explorações e mudar, de fato, uma comunidade, mudar, de fato, um município, gerando emprego e renda. A liderança, quando bem conduzida com responsabilidade, ela pode fazer diferença. A liderança é um dos instrumentos mais efetivos que nós temos para poder fazer essa conexão entre o agro, a gestão e as pessoas. A liderança, ela é o fiel da balança em várias realidades. Por exemplo, existe uma estatística que diz o seguinte: para toda inovação, 25% das pessoas, de modo geral, são favoráveis. Os outros 25%, na primeira leva, na primeira vez que vê uma inovação, de modo geral, são contrários. Sobra 50%. E esses 50%, eles seguem o líder, né? Então, a liderança ela é fundamental em vários aspectos. Ao trazer esse debate sobre a liderança, nós o fazemos com a intenção de trabalhar o processo da liderança. O líder é importante? Sim, ele é importante. Mas aqui nós vamos estar cuidando muito, trabalhando muito mais o processo em si, o processo da liderança. E esse processo pode ser aperfeiçoado. O exercício da liderança ele pode ser aperfeiçoado. E nós vamos ver um pouco mais à frente que nós podemos ter uma orientação para essa liderança. O fato é que, ao trabalhar a liderança, nós podemos fazer essa conexão entre o agro, gestão e pessoas, porque é um dos instrumentos capazes de agir no nível operacional, no gerencial e no estratégico. Então, ele envolve todos esses setores. E, ao fazer isso, dá um equilíbrio entre a área técnica e a área humana. Inclusive, existe aí um conceito sobre a liderança que privilegia mais o lado técnico, que foi uma contribuição enorme do nosso professor Vicente Falcone, que disse o seguinte: liderar é você bater metas com a sua equipe fazendo certo. Então, essa é uma definição onde é que ela preocupa com a equipe, com as pessoas, mas está mais preocupado com o resultado, com as metas e, consequentemente, seus resultados, e está preocupado com o processo de estar fazendo as coisas certas. Então, ele tem um olhar um pouco mais técnico. E tem um outro extraordinário autor também, que nos deixou há algum tempo, que escreveu um best-seller fantástico, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que trabalha também o conceito de liderança, e ele diz o seguinte, que liderar é você declarar o valor e o potencial de uma pessoa de uma forma tão clara que ele será capaz de enxergar por si mesmo. Ou seja, ele está dizendo para a pessoa o seguinte: você tem potencial, você tem capacidade e eu acredito em você. Então, se nós trabalharmos a liderança nos aspectos técnicos e nos aspectos humanos, nós podemos fazer essa conexão e esse agro pode trazer grandes respostas com relação ao desenvolvimento de emprego, renda e fazer realmente com que o nosso agro possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida em vários municípios desse enorme país que nós temos. Os pilares da gestão são aprendizagem e liderança.
que junto com a gestão formam um tripé extraordinário para que a gente possa trabalhar e que deve ser trabalhado com flexibilidade. Por quê? Porque, na verdade, nós podemos liderar a gestão, assim como podemos gerenciar a liderança. Nós também podemos liderar a aprendizagem, mas aprender a liderar também faz parte do nosso processo. Nós podemos aprender a gestão e podemos gerenciar a aprendizagem. Ou seja, esses três elementos que são, na verdade, de extrema importância no setor agropecuário, eles podem interagir de várias maneiras. No nosso caso aqui, a gente quer colocar com muita clareza que a liderança precisa ser prática. E, inclusive, no nosso quinto princípio da liderança, nós vamos falar de pensamento pragmático. A partir do momento que a liderança ela pode ser prática e deve ser exercida, então ela, ao ser exercida, ela precisa ser avaliada. Até porque, segundo o grande mestre da gestão da qualidade, que é o Deming, ele disse o seguinte: quem não mede, não gerencia. Então, nós precisamos de entender que a liderança, por isso que o processo da liderança é o foco desse trabalho. Não é discutir o líder, a pessoa, e sim a sua ação, a ação da liderança. A liderança pode ser feita por uma pessoa ou por um grupo. Então, a liderança ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercida, e a partir daí ela tem que ser avaliada. E ao ser praticada, ela deve ser orientada, como nós vamos ver através dos princípios. Nós estamos trabalhando a liderança como processo, conforme dissemos. Portanto, nós não estamos trabalhando apenas a figura da pessoa, do líder. Por isso que nós podemos dizer que, independentemente de uma pessoa ter um cargo formal, ela pode exercer a liderança. E essa liderança, para ser exercida, ela deve se orientar através de princípios. O que é um princípio? O princípio é alguma coisa, é um pressuposto autoevidente. Um pressuposto ou alguma coisa que se denomina autoevidente é uma coisa tão clara que quando a gente busca fazer o contrário, aquilo é um absurdo tão grande que a própria colocação daquele princípio faz ver que aquilo é tão claro, que aquilo é evidente. Por exemplo, você pode ter uma organização cujo princípio seja a responsabilidade. Agora, imagina uma organização que, ao invés de pregar responsabilidade, ela começa a incentivar a irresponsabilidade. É óbvio que isso aí não tem espaço em organização nenhuma. Assim como a honestidade, como o comprometimento, como a bondade, a lealdade. Então, todo princípio, para você verificar se aquilo é realmente um princípio, você testa o contrário e vai verificar que aquilo é um absurdo fazer algo que não seja aquele princípio. Por isso, disse que ele é evidente. E nós temos aqui, no caso da liderança, nós selecionamos, né, através de alguns estudos de pesquisa, verificando alguns autores importantes aí que falaram sobre liderança. Então, nós elencamos no nosso livro, Construindo a Gestão nas Agroorganizações, elencamos 5 grandes princípios, que é, primeiro, o domínio da liderança, o segundo, o modelo emocional, o terceiro, a visão servidora, o quarto, a liderança com propósito, e o quinto, o pensamento pragmático. Para que a gente possa exercer, praticar a liderança, é importante ter orientação dos princípios. E quais são esses princípios? São 5, nós vamos dar uma passada rápida. E o que nós precisamos de fazer? Praticar e depois avaliar. Como avaliar? Podemos avaliar através de uma planilha, conforme está aí o modelo. Então, o primeiro princípio é o domínio da liderança. Ele significa, em linhas gerais, que a pessoa, ao liderar um determinado tipo de coisa, de evento, né, de processo, ela precisa de passar a confiança, ela precisa de conhecer aquilo. Então, aí fica muito provada a questão do princípio ser algo evidente. Imagina alguém que quiser liderar, por exemplo, uma exposição agropecuária e que não conhece nada daquilo, né? Então, a pessoa precisa de, ou ela, ou então a equipe, é preciso conhecer e passar confiança sobre aquilo. E isso pode ser avaliado. O segundo é o modelo emocional. A pessoa ter equilíbrio, ela ter resposta em relação aos estímulos de uma forma equilibrada. Ela não pode ser nem aquela que põe lenha na fogueira, mas também não pode ser aquela que não reage a nada. Então, uma referência boa do modelo emocional está lá no livro do Daniel Coleman, Inteligência Emocional. O outro princípio é a visão servidora, que nós precisamos de analisar no exercício da liderança se a pessoa está sabendo ouvir as pessoas,
se a pessoa está sabendo se relacionar, se ela age com paciência, com gentileza, e ela vai passar humildade, vai passar comprometimento ao agir daquela maneira, né? Uma referência muito boa que nós temos aí da visão servidora é o livro Monge Executivo, que foi escrito há mais ou menos uns 10 anos atrás, mas que está aí muito atual ainda. Um outro princípio é a liderança com propósito, que nós vamos estar com a preocupação não só com o resultado, mas com as consequências daquilo. Quer dizer, aquilo é significativo, nós temos que preocupar com a colocação das pessoas, com o meio ambiente, nós temos que preocupar, a liderança ela tem que ser exercida com propósito, ela é uma coisa significativa e pode levar muita gente para o bem ou para o mal, então ela precisa de ser exercida com propósito. Existe um livro também do Sri Prem Baba, que é um mestre espiritual, que tem um livro chamado Propósito, que é também uma referência muito interessante. E, finalmente, nós temos aí o pensamento pragmático, né? Que é exatamente isso, tudo que nós estamos falando. A liderança precisa de ser feita com ações. Ela vai medir, então, se a pessoa que está lá liderando, se ela fica à frente ou se ela está de braços cruzados, só mandando as pessoas fazerem. Então, o pensamento pragmático, ele faz com que a gente coloque isso aí, que é interessante dizer o seguinte: a liderança tem que ser feita liderando, né? Parece que é um pleonasmo, mas é isso mesmo. Se eu não estiver liderando, se eu não estiver à frente, eu não estou exercendo o processo de liderança. Então, eu posso estar criando aí uma planilha de avaliação e essa planilha pode ser melhorada para os anos seguintes, né? Ou para o evento seguinte. Então, aqui eu faço um chamamento aos nossos colegas, aos nossos técnicos, para que a gente encare isso como isso não é teoria apenas. Isso é teoria, sim, é conceito, sim, mas isso é uma teoria que leva a uma prática gerencial. Nós precisamos de introduzir mais práticas gerenciais, porque senão as pessoas ficam só no operacional e acham que o gerencial não é trabalho. Esses princípios, se ele nos der orientação e nós conseguirmos fazer um bom trabalho na área de liderança, nós podemos mudar para melhor muitas realidades e fazer essa conexão gestão, agro, gestão e qualidade, agro, gestão e pessoas. Gostaríamos de enfatizar que a avaliação da liderança ela pode, né, ser feita no evento, conforme o exemplo que nós demos, mas que também pode e deve ser feita no dia a dia de uma organização, criando uma planilha específica e avaliando, né, a orientação que foi dada pelos princípios, se ela tem sido cumprida. E, finalmente, agradecer a vocês, principalmente quem chegou, especialmente aqui nesse final do vídeo, pedir que nos acompanhe, que faça sua inscrição no canal, que deixe o seu like, compartilhe e também gostaríamos de pedir que adquira ou então que indique o nosso livro, venha conhecer nosso livro, Construindo a Gestão das Agroorganizações. Conforme dissemos, é um trabalho fruto de uma experiência de várias décadas, junto com mais um trabalho de pesquisa, e acreditamos que pode ser muito útil para vários dos nossos colegas e, inclusive, para aplicação prática em vários municípios. Nosso muito obrigado.